Olá, professor Editor Ordinário, tudo bom? Vamos falar sobre precarização do trabalho. Em 1943, o Brasil fez uma lei que regulamentava o trabalho. Em 1988, olha o tanto tempo depois que isso aconteceu, a nossa Constituição, que é a Constituição atual, chamada Constituição Cidadã, colocava a CLT como uma proteção ao trabalhador. O trabalhador que antes era usurpado, não tinha férias, não tinha 13º, não tinha um seguro que o amparasse pelo tempo que ele ficasse desempregado até arrumar outro emprego. Não tinha vale transporte, não tinha ticket de alimentação, trabalhava até 17 horas por dia, não é? Crianças trabalhavam. E a desculpa da indústria é que se as crianças parassem de trabalhar, as indústrias fechariam. E sabe qual era a desculpa? Que as mãos pequenas das crianças ajudavam, não é, a consertar as máquinas. As mãozinhas delas chegavam onde as mãos dos adultos não chegavam. Pois pasmem, as crianças pararam de trabalhar nas indústrias e foram para as escolas. As indústrias não faliram. Pelo contrário, ganham mais de 100 vezes mais do que naquela época. Não é? A manufatura evoluiu. Hoje nós temos um trabalho por aplicativo. Eu sou presidente dessa instituição, Associação dos Trabalhadores pelo Aplicativo do Distrito Federal e do Goiás. E aí, um motoentregador me perguntou: mas por que é tão difícil fazer a regulamentação do trabalho por aplicativo se no Brasil já existem leis que protegem o trabalhador? Será que nós não somos considerados trabalhadores? Onde tudo isso começou? A vontade do neoliberalismo é de não pagar mais 13º, não pagar férias, não pagar ticket de refeição, não pagar vale transporte, não pagar os encargos que o governo cobra dele, não é? Com a conversa de que sem a CLT o trabalhador brasileiro ganharia mais no Brasil. Mas a mentira é muito grande, porque o agronegócio tem exoneração da folha. O que é exoneração da folha? Os encargos tributários sobre os funcionários que eles empregam são retirados. E nem assim eles pegam esse dinheiro que eles pagariam para o governo e pagam para o seu funcionário. Negativo, vai para o bolso. Então o agronegócio no Brasil é uma grande prova de que se o governo deixar de cobrar, isso não irá para o bolso do trabalhador. E quando o Brasil cobra, quando o governo cobra, isso vai para o bolso do trabalhador. Quando ele fica desempregado, tiver seguro-desemprego, quando ele pega o seu FGTS, quando ele pega a sua multa de 20%, não é isso? Da sua demissão, e quando ele recebe seus direitos trabalhistas. Porque isso garante que o trabalhador tenha algum tipo de seguro no tempo que ele está desempregado. Porque o trabalhador ele não representa a si mesmo, ele representa a sua família. Quando ele está trabalhando em uma indústria, em uma fábrica, em qualquer lugar, há responsabilidades atrás dele. E se ele ficar 3 meses desempregado procurando emprego, ele pode ter a mente sossegada de poder, pelo menos, levar comida à sua família, manter um salário durante esse tempo, não é? Mas o empresário e a grande ideologia neoliberalista conseguiu uma vitória muito grande. Ela conseguiu colocar na cabeça do trabalhador que se ele abrir mão dos seus próprios direitos e trabalhar contra esses direitos, ele estará livre, ele será um empreendedor. Não entendendo o trabalhador o seguinte: não fica rico quem trabalha, fica rico quem coloca os outros para trabalhar. É uma lógica bem diferente, não é? Não é o fato de você trabalhar que fará você ficar rico. É o fato de colocar as pessoas para trabalhar que fará você rico. Apenas trabalhando, apenas a sua mão de obra intelectual ou bruta, fará com que você se sustente.
Mesmo que você monte um negócio seu, não é? E eu tenho um exemplo de um amigo que trabalhou durante 20 anos na Honda, não é? Automóveis. Bolsonarista ferrenho. Mas por que ele se tornou bolsonarista? Porque ele pegou uma indenização boa, tanto ele como o irmão dele, que trabalhavam juntos, um era mecânico, outro eletricista. Juntaram uma grana bacana, né? Não durante o período que trabalhavam, mas a grana que eles receberam de indenização, 20 anos trabalhando lá. E montaram uma oficina mecânica, bem estruturada, bacaninha, e começaram a ter bastantes clientes. A partir desse momento, eles se sentiram na mentalidade do empresário. E aí eles começam a falar contra a CLT. Mas quem montou o negócio deles foi a CLT. Porque se a CLT não existisse, eles sairiam da Honda sem nada, só com o saláriozinho do mês, como acontece com o funcionalismo público. E aí o trabalhador começa a demonizar a CLT, não é? E eu vejo muitos entregadores ou motoristas de aplicativo falando o seguinte: eu saí da CLT e hoje estou ganhando muito mais. Como se a CLT só pagasse salário mínimo. Conseguiram reduzir a mentalidade do trabalhador para o aplicativo para ele pensar que CLT é sinônimo de salário mínimo. Existe concursado público no modelo de CLT. Tem CLTista que ganha 50, 100 mil reais e é CLTista, não é? Então, não é questão de você ser CLT que você vai ganhar pouco. O problema é qual profissional CLTista que você é. É só esse. Existem engenheiros CLTistas, advogados CLTistas, não é isso? Gerentes, não é? CEOs e tudo mais. Então vamos lá. Por que é tão difícil dar leis a quem já conquistou essas leis? Se esses trabalhadores para aplicativos são trabalhadores, a lei que rege o trabalho no Brasil deveria contemplá-los. Por que não contempla? Porque essas empresas de aplicativos que entraram no Brasil, essas empresas elas vieram com uma voracidade muito grande. E elas conseguiram burlar a lei por quê? Porque elas são amparadas por pessoas muito poderosas. E essas pessoas também lucram com essas empresas. E eles sustentam esse modelo de não direito ao trabalhador, por quê? Porque eles querem fazer um exército de trabalhadores que sejam contra a CLT, para que eles possam levar esse modelo, né, do fim da CLT para todos os profissionais e todas as empresas do Brasil. Imagine um cara, dono da Tocantins, que tem 200 mil empresários pelo Brasil todo ou mais, chegar em dezembro ele não ter que pagar, em vez de pagar 200 mil salários em dezembro, ele tem que pagar 400 mil salários, não é? Que é o 13º. Nossa, seria maravilhoso para ele. Não ter que pagar, não é? Um terço de férias, não é? Não ter que dar indenização quando esse funcionário fosse mandado embora, não ter que pagar imposto sobre cada trabalhador para o governo, não é? Com certeza acrescentaria na fortuna desse cara muito mais dinheiro. Ele deixaria de pagar. E é muito coisinha que ele deixaria de pagar. Imagina o tanto de 13º no final do ano, imagina só os impostos sobre esse funcionário, imagina só as férias, não é? Então tudo isso seria maravilhoso, funcionário sem férias. Igual os coachings falam, nos Estados Unidos as pessoas almoçam durante 15 minutos e voltam ao trabalho. No Brasil seria maravilhoso, só que lá eles ganham bem para isso, né? E aqui o empresário não tem coragem de pagar bem. Porque eu desafio qualquer um de vocês que estão assistindo esse vídeo, que sejam de ideologia de destruição da CLT, me mostre um empresário no Brasil que paga acima do salário mínimo para o seu cargo mais baixo em sua empresa. Não paga. Eles falam que o salário mínimo é uma miséria. A maioria dos milionários não vivem no Brasil. Falam do crescimento de uma nação do qual eles não contribuem. Quem vive aqui são as pessoas, são a classe média e os pobres. A classe média babando o ovo dos ricos. Como é que essa nação vai crescer como nação se quem tem mais dinheiro foge da responsabilidade de fazer essa nação crescer? E eles não dão direito aos trabalhadores para o aplicativo porque eles querem que isso se amplie a todos os trabalhadores do Brasil. Abra o olho, venha conosco, lute pelos seus direitos.